Vamos então com o quarto bloco do Fluminense em Debate dessa segunda-feira, 19 de setembro de 2011. Aliás, que era 19 de setembro, a gente já sabia, né? Não precisava repetir. Gente, o Paulo, você viu a entrevista do Marcelo Teixeira na quinta-feira ao Globo Esporte? Não. Olha só, começamos bem, hein? Vou tratar do assunto. Esses caras hoje, eles estão a fim de complicar minha vida, rapaz. Já me deixaram falando do assunto sozinho no bloco passado. Enfim, eu gostei da autenticidade. Não foi de propósito, não. Não. Mas, enfim, o Marcelo Teixeira deu uma entrevista ao Globoesporte.com, né, falando de alguns assuntos, entre eles a questão de como é feito o planejamento das contratações, uma coisa que nós mais ou menos já conhecíamos, que tem aquela questão daquela cobiçada lista, né, de jogadores. Né? Então, realmente foi uma coisa que me encantou muito. Né? Por quê? Porque dentro do planejamento, você tem que, a primeira coisa é que você tem que conhecer quais são as opções, quais são as oportunidades, né, que o mercado te oferece. E eu acho que o Teixeira, ele dominou muito bem esse conceito, ou seja, formou um grande banco de dados, né, ou seja, que vai alimentar, né, todas as necessidades do Fluminense. Falou uma outra coisa interessante, que eu acho que é só interessante mesmo, né, foi meio assim, uma coisa política, que ele disse que o Celso Barros não influencia muito nas negociações, nas contratações. Né? Tá bom, talvez não influencie tanto quanto a gente imaginava. Né? E, enfim, falou em planejamento de longo prazo, ou seja, falou que nós tínhamos já falado várias vezes aqui, inclusive numa mesma semana, você falou na sexta-feira na sua coluna, eu falei no sábado, que a parceria com a Unimed estava próxima do fim, e pelas declarações do Teixeira, a gente deu para perceber que a coisa não é tanto assim, né, que há uma possibilidade de reverter. Você também percebeu isso, Vieira? Percebi, acompanhei a entrevista ali. Belíssimo trabalho, por sinal, belíssima pauta conduzida pelo Edgar, que é um dos repórteres que eu acho hoje que tem maior credibilidade na imprensa. E eu achei que o resultado foi o melhor possível. O Teixeira, a gente sabe que ele tem um perfil técnico. Me agradou muito saber que ele tinha propostas e mais propostas, inclusive desenvolveu um excelente trabalho de scout no Manchester United e optou por vir para o Fluminense, porque era um projeto que ele gostava bastante e que ele já coaduna com o perfil de gestão do Fluminense hoje da presidência, fala que ele tem muita liberdade para trabalhar. Me chamou a atenção ter visto um pouco da base de dados que ele tem do Fluminense e ele dizer que o Fluminense hoje, se perdesse o Lanzini, já teria outro jogador para trazer no lugar pela base de dados que ele tem. Falou também que é desejo dele que, se um argentino sair, que o Fluminense reponha com outro argentino, porque o mercado sul-americano é muito bom e existem jogadores de alta qualidade. Falando um pouco ainda sobre essa questão da lista, do scout dele, de quantos jogadores ele tem, ele falou que hoje ele trabalha com um grande número de uma equipe mesmo, uma equipe dentro do Fluminense, que ele montou porque ele não consegue mais ter tempo nas demandas do trabalho dele do Fluminense para fazer sozinho esse scout. Então ele montou uma equipe para poder continuar alimentando essa lista que, segundo o Teixeira, não existe igual, não tenha um profissional no mercado brasileiro, quiçá no mundo, com uma lista com tanta variabilidade. Na lista dele tem se o jogador é destro, se ele é canhoto, qual é a idade, ele dá nota de 1 a 5, sobre qual é a possibilidade, qual é a qualidade desse atleta e se ele tem possibilidade de crescimento. O Lanzini é 4.2 e tendência de crescimento, pode até chegar a 5. Gente, muito interessante. Você falou uma outra coisa que chama atenção, é que um profissional do futebol, ele é gerente do futebol, ele é responsável pelos resultados do futebol. Né? Ele é resultado pelo planejamento, ele é responsável pelos resultados. E ele ter realmente essa liberdade que você falou, né, da diretoria, para poder exercer o seu trabalho, que é uma coisa que eu prezo muito em termos, vamos dizer assim, em termos empresariais, porque eu acho que o clube ele tem que pensar como empresa independente de ser ou não.
né? Tanto que é o pensamento que nós temos aqui no Fluminense, etc. Né? Que a gente só não ganha dinheiro, o resto a gente tem. Mas eu acho muito importante isso. Ou seja, se você tem um gestor, é você passar, né, você cobrar dele o resultado. E não como vai ser feito. Ou seja, contrata fulano, contrata Beltrano, dá um jeitinho aqui. Isso aí, para mim, é uma coisa impraticável e inaceitável dentro de uma empresa, não é não, Paulo? Deixa claro só um reparo que esteja dentro dos parâmetros da ética, da moral, enfim, acho que não precisa falar, mas sempre bom deixar claro também essa questão, né? Não, mas aí não é questão de ética, não é questão de ética, não. É uma questão de gestão. Uma questão de gestão, de viabilidade. Né? Você não pode, se você é responsável por uma determinada área, você não pode ter 3, 4 pessoas de fora que têm interesses diversos, entendeu? E, dividindo com você as suas decisões, entendeu? Não pode, é você que tem o controle, você que tem tudo, não dá para você dividir, né? Inclusive com pessoas que não entendem nada, que não tem nada a ver com o negócio. Entendeu? Eu acho que essa é a questão. E outra coisa, Paulo, o outro ponto que ele citou foi que a Trafic é uma parceira como outra qualquer, que não existe essa movimentação para a Trafic virar mais no Fluminense do que ela já é. Olha, em relação a esses temas, eu confesso, brincadeiras à parte, eu realmente não tinha visto a entrevista no Globoesporte.com. Evidentemente, tenho acompanhado como torcedor o trabalho do Marcelo Teixeira e sei da sua seriedade, mas me permita uma pequeníssima polêmica em relação a isso. Uma coisa me causou espécie no que vocês comentaram e é algo que se prende em meu peito, eu preciso libertar. Quem foi o desgraçado que colocou o Márcio Rosário nesse banco de dados? Mas acho quem que foi que fez isso? O Márcio Rosário não veio não por indicação veio dele, não. Tá, ele não veio pelo banco de dados, né? Tá, é porque eu fiquei imaginando, assim como a gente trata sobre nessa questão de banco de dados, é que ele poderia conter dados já de outros bancos anteriores, porque em bancos anteriores do Fluminense nós tínhamos elementos raros, como por exemplo Rissuti, né? O lateral, tivemos Ângelo. Agora, você conhece a história do Rosário? O Rosário... Teve uma história do Rosário que foi ventilada aí. A história do Rosário que eu sabia que ele participava nas entradas do UPP aí, porque ele é o camburão, enfim. Isso é o que eu sabia dele. Caveirão. Não, mas o Rosário, ele tinha, parece-me, isso é o que andou circulando por aí, que o Rosário era do mesmo empresário do Emerson e veio como compensação. Enfim. É mais ou menos isso aí. A compensação que não foi para o Fluminense, né? Evidentemente. Mas, enfim, empresário, brincadeiras à parte, eu vejo com bons olhos esse tipo de estudo, esse tipo de análise, e vejo de maneira muito interessante que o Marcelo perceba uma questão que, como torcedor, para mim, já me chama há muitos anos, que é o fato de você investir no futebol sul-americano. Né? O Brasil hoje tem uma pujança econômica em relação aos demais países da América do Sul. Nós temos uma série de jogadores de alto quilate técnico mais baratos, né? Que trazem, inclusive, características muito interessantes a serem agregadas ao Fluminense, aquela coisa histórica da garra, da dedicação, do profissionalismo. E eu vejo isso com bons olhos. Eu espero que essa seja uma política a ser mantida no Fluminense futuramente. Que você consiga trabalhar sempre com jogadores jovens e, principalmente, trabalhando o Xerém acima de tudo, descobrindo jovens valores. A gente não precisa nem sair da cidade para conseguir bons jogadores, mas também buscando esses valores na América do Sul. Tem muitos jogadores de alto nível, a gente sempre se depara com eles nas Libertadores da vida, nas Sul-Americanas, e jogadores de baixíssimo custo. Você sabe o que eu acho legal nisso que está acontecendo? Inclusive, há uma grande possibilidade de o Marcelo Teixeira estar conosco aqui no Fluminense em Debate na próxima segunda-feira. Vamos torcer para que isso se confirme, para que nós possamos, né, ter essa... Você quer falar, Vieira? Deixa eu passar para o Vieira falar um pouquinho. Fala, Vieira. Sobre a possível participação do Teixeira no Fluminense em Debate, eu liguei para ele nesse domingo. Ele, no momento, estava até no vestiário, a ligação estava ruim, mas ele chegou a falar comigo que seria de um enorme prazer para ele estar aqui conosco debatendo nessa próxima segunda-feira. Mas se não pudesse, nesta segunda, ele com certeza viria daqui a 15 dias. Não, tudo bem. Isso aí contanto que venha, então, que a gente possa, né? Enfim. A notícia que eu posso dar o Teixeira vem.
Só não posso garantir perfeitamente se vai ser na próxima segunda-feira. Por isso, possivelmente é uma grande possibilidade dele estar aqui na próxima segunda-feira. O ponto que eu queria ressaltar, né, é que hoje existe uma unidade de discurso entre partes importantes, né, desse complexo do futebol, ou seja, que é o presidente Peter Simpson, que vem praticando um determinado discurso. O gerente de futebol, ele está repetindo o mesmo discurso, e na prática você vê o discurso sendo realizado. Eu acho que esse é um ponto preponderante. Né? Ou seja, a gente vê nos sinais, né, a gente vê no que está sendo feito, né, sinais de que o discurso não é só um discurso. Ou seja, fala-se em renovação na renovação de ativos para o clube. É um discurso de campanha do presidente Peter Simpson, né, de renovar, de ter jogadores com valor econômico, jogadores jovens. A gente vê isso sendo feito e a gente vê isso sendo tocado por um profissional de qualidade e que ele está gabaritado e tem o perfil para tocar esse processo. E um profissional com uma história muito interessante, né? O Teixeira, ele trabalhava como auditor. Nessa entrevista ele também falou isso, auditor fora do Brasil. Ele estava para ser promovido a diretor. Quando veio o convite, ele demorou 6 meses para falar para a família dele que ele tinha largado o cargo de auditor, futuro diretor de uma companhia gigante nos Estados Unidos para poder vir assumir o Fluminense. Fora isso, o Teixeira passou na Inglaterra durante um bom tempo, colhendo esses dados, analisando, fazendo essa questão. Estudando, isso é importante. Estudando, aprendendo. Ele fez inúmeros cursos lá fora também, passados pelo Manchester United. Então é aquilo, é um profissional raro que nós temos hoje. Que bom que está no Fluminense. Esperamos, se Deus quiser, que possa perpetuar sua passagem no Fluminense durante longos e longos anos. E eu acredito que vai, porque a linha de raciocínio não está havendo conflito de poder. Quando não há conflito de poder e você pode trabalhar, as coisas estão caminhando de uma forma propositiva e que bom que seja assim. Eu vejo muita coisa errada no Fluminense hoje, mas também. É claro, essa questão do futebol, né, no aspecto técnico e no aspecto do retorno econômico direto do futebol, né, porque tem outras questões envolvendo bilheteria, enfim, planos de sócio-torcedor, mas isso é outro assunto. No assunto futebol, eu acho que está muito bem encaminhado nesse aspecto, né, do retorno técnico e do retorno econômico direto do futebol, ou seja, dos ativos que nós temos. A tua percepção é essa, André, ou você vê um pouco diferente? Eu imagino o seguinte, é claro que depois de anos, aliás, anos não, décadas, né? O Fluminense passou décadas envolvido em termos de problemas administrativos. Mesmo nos nossos anos de glória, nós tivemos dirigências conturbadas, e não podemos nem fugir disso. Nos últimos 10 anos, nós também tivemos essas conturbações. Parece que esse momento agora, independentemente da cor política que possa estar dentro desse contexto, esse momento sugere uma reforma nessa visão. Uma visão mais profissional do que qualquer outra coisa. Isso é uma coisa que, evidentemente, anima qualquer torcedor do Fluminense. Quando eu fiz aqui as brincadeiras em relação ao banco de dados com o ISUT e assemelhados, foi justamente para provocar esse tema, para mostrar como até bem pouco tempo atrás, ao que tudo indica, como você mesmo mostrou muito bem em relação à entrevista do Marcelo Teixeira, como é que se contratava no Fluminense. Né? Isso aconteceu até muito recentemente. Por mais é um nome que eu sempre brinco e tal, eu já fiz isso em programas anteriores, por mais que tivesse boa vontade e fosse uma revelação, o Fluminense não podia depender, por exemplo, de um jogador como o Ciel, como aconteceu há 3 anos. Né? Ou seja, havia mesmo com o dinheiro injetado no clube, havia um equívoco nesse gerenciamento. Isso ficou bem claro quando a gente olha a passagem de determinados jogadores pelo Fluminense, a gente vê isso. E pelo que parece, o que a gente vê no momento presente, agora nessa situação muito recente, é que é uma mudança nesse perfil, tanto na faixa etária
quanto na busca desses jogadores, como foi o caso do Lanzini e mesmo do Martinútil, que mesmo que ainda não esteja jogando o que a gente esperava, certamente vai ser uma futura moeda de valorização. Não vai ser um Martinútil. Vai ser um Marte sábio, um Marte, como é que eu vou dizer, um Marte legal. Um Marte inútil não, né? Isso não. Gente, Vieira, obrigado mais uma vez. Andel, obrigado a você também. Infelizmente chegou o final do programa, o Fluminense em Debate, o programa que quando está ficando bom está na hora de terminar. Infelizmente, nós voltamos na próxima segunda. Uma boa noite, boa semana para todos.